Cara, é impressionante a quantidade de alimento refinado que a gente consome em cetogênica, em não cetogênica, em vegana, em qualquer que seja a dieta e protocolo. É impressionante como as pessoas talvez desconsiderem que se um alimento for low carb, como por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui, tá? A farinha de amêndoas, que é algo considerado, uau, revolucionário, a gente consome. Eu já falei muito bem de farinha de amêndoa aqui no canal, inclusive, porque eu já utilizei e utilizo de vez em quando, sim. Mas a partir do momento que eu tive essa troca de mentalidade sobre o que é um alimento inteiro e o que é um alimento refinado, as coisas mudaram pra mim. Se você acha que só o açúcar refinado, a farinha refinada de trigo, de farinha de grãos são o problema principal, parabéns, é o problema principal sim, porque esse tipo de refinamento de carboidrato tem um efeito terrível, praticamente instantâneo no seu corpo, né? Que a gente sabe sobre diabetes, resistência à insulina, inflamação. Mas a notícia aqui é a seguinte: óleo de coco refinado também. Farinha de amêndoa também, farinha de grão de bico também, farinha de berinjela também, farinha de tudo que passa por um processo de refinamento tem uma consequência metabólica que o seu corpo não está acostumado a encontrar. Pelo menos não geneticamente. Eu ultimamente ando cortando bastante xilitol, eritritol da minha dieta, sabe? É bastante adoçante. E eu tava me perguntando por que eu tava tendo tanto problema intestinal com isso. E a gente sabe que o xilitol e o eritritol, por serem álcoois de açúcar, que praticamente passam direto para o nosso sistema digestivo, causam certo estresse. Só que na realidade, quando eu consumia xilitol ou eritritol, era numa receitinha que eu usava bastante farinha de amêndoa, tá? E era uma coisa que eu fazia uma vez por semana, às vezes até uma vez cada 2 semanas, é um bolo de cenoura. E assim, totalmente orgânico, totalmente low carb, com proteína, com uma pancada de coisa natural e bem feita. Só que eu percebi que eu tava tendo certas reações com isso e eu ataquei o xilitol imediatamente. Mas depois de testes, que eu sou meio paranoico com esse tipo de coisa, eu fico investigando até eu chegar no fim da situação, a farinha de amêndoa estava causando maiores problemas do que qualquer xilitol e qualquer eritritol no meu corpo, no meu metabolismo. Eu sei que você levantou uma sobrancelha aí, muito provavelmente, mas deixa eu explicar o porquê que o refinamento de alimentos, só simplesmente mecanicamente mudar a estrutura do alimento de forma sólida, com forma para algo refinado ou farinhado. Mas eu vou pedir para você acompanhar aqui comigo até o final do vídeo, que esse raciocínio vai levar a uma estratégia, a um tipo de protocolo que você pode inserir na sua dieta nesse momento, no seu estilo de vida, para que você agregue valor, agregue resultados à sua jornada. Então segura aí que é importante a gente passar por esse passo primeiro. Pensa aqui comigo, um carboidrato inteiro, certo? Vamos falar assim, uma lentilha. A lentilha, ela tem toda uma rede de fibras, de tecidos fibrosos, de carboidratos inclusive, para formar aquele objeto sólido, certo? Aquele alimento sólido. Por essa complexidade da estrutura da lentilha, a gente leva X tempo para digerir esse alimento e puxar energia, puxar os minerais, puxar os micronutrientes, tudo que tem ali presente na lentilha. E isso tudo leva X tempo para que essa energia chegue na sua corrente sanguínea e o seu pâncreas produza um certo volume de insulina que é o suficiente para tirar essa energia do seu sangue, que está em forma de glicose, e colocar dentro da sua célula. E assim você segue com energia para o resto do seu dia. Agora, se a gente pega essa mesma lentilha e a gente compra de um pacote de farinha de lentilha, que é ressecado e refinado, triturado em micro pedacinhos ali que a gente identifica como farinha, certo? Aí você vai e coloca essa farinha de lentilha, que é um alimento saudável, e coloca numa receita de pão saudável, sem glúten, orgânico. Infelizmente, esse alimento não tem mais a sua estrutura natural e a sua complexidade que tinha antes em forma integral. E aí que está a questão. Essa transição entre digestão para corrente sanguínea e para dentro das células através de insulina, ela vai acontecer infinitamente mais rápida, porque você não tem o trabalho mecânico digestivo de digerir algo que estava inteiro com todas as estruturas fibrosas para algo que está completamente destruído e deformado e desintegrado da forma fibrosa original. E aí essa energia vai tão rápido para sua corrente sanguínea que fica ali rodando, dando muito mais voltas no seu sistema sanguíneo do que deveria dar, porque o seu pâncreas não dá conta de produzir insulina tão rapidamente da maneira que foi digerido, e essas voltas vão causando problemas metabólicos. É claro que não uma vez, não duas, não três. Isso acontece com uma certa constância. Mas fala pra mim, alimentação com pãozinho, mesmo que seja integral, ou farináceos em geral, ou qualquer refinado que seja, mesmo você dentro de uma dieta cetogênica está consumindo óleo de coco refinado, que é a gordura que a gente vai falar já já,
ou farinha de amêndoas, essa energia vai com tanta rapidez para sua corrente sanguínea que o caminho metabólico responsável para absorver e jogar isso dentro das células não dá conta de fazer no mesmo tempo. Mas Rodolfo, e aí? Eu não como carboidrato refinado, eu como gordura só, eu faço dieta cetogênica. Vamos falar da questão da farinha do amêndoa um pouquinho mais especificamente. Veja assim, a gordura, diferente do carboidrato, tá? 1 grama de gordura são 9 calorias. Uma grama de carboidrato são 4. Ou seja, essa farinha de amêndoa é mais do que o dobro de uma farinha de carboidrato. E ela tá igualmente refinada, tá? Porque essa estrutura fibrosa da castanha já era. Ela tá ali farinácea. O interessante aqui é que como a gente não tem aparelhinhos para medir triglicérides, como a gente tem aparelhinhos para medir glicose, porque a diabetes é uma pandemia, certo? A indústria farmacêutica toda é envolvida em relação à diabetes, a gente não tem o outro lado da moeda, que é para medir o triglicérides. O triglicérides é a sua glicemia, aspas, tá? Só que é a gordura, é a parte energética de gordura que está rodando no seu sangue, enquanto a glicemia é essa parte de açúcar que está rodando no seu sangue. Os dois são energias, ok? E a gente consegue medir. O triglicérides normalmente a gente vai em laboratório para fazer a medição, mas isso também era verdade em relação à glicemia há algumas boas décadas atrás, quando a gente não tinha aparelhinho para medir em casa. A gente também tinha que ir em laboratório fazer esse tipo de medição. Agora, o estudo do Jornal do Metabolismo fez uma coisa incrível no consumo de farináceos a partir de gordura, tá? Então farinha de amêndoa, castanha e também óleo MCT, que é um óleo refinado, aquela parte do óleo refinado de coco, tá? Que eu sou super a favor do consumo, mas isso me fez pensar um pouquinho. Esses caras mediram a resposta de triglicérides sanguíneo, ou seja, de gordura rodando no seu sangue, após 30 minutos do consumo de uma farinha de gordura, 45 minutos e 1 hora depois. E o aumento foi de quase 180%. A gente está falando aqui, se você tem uma glicemia de 100, por exemplo, vamos supor que você está consumindo uma glicemia... A gente está falando de diabéticos aqui, tá? Se você tem um aumento de 180%, você está indo para mais de 250 de glicemia, que é inaceitável, assim, para a questão de saúde, já é grave, tá? Agora a gente não tem essa medição para gordura, então a gente praticamente nem leva em consideração isso. Só que isso está acontecendo na sua glicemia de gordura, que é chamada de triglicérides, no momento que você come um alimento refinado, só que é refinado de gordura. Você está entendendo que talvez a gente não meça e não se preocupe com isso imediatamente, porque a indústria toda é voltada ao redor das consequências do açúcar e da diabetes, mas triglicérides alto tem danos gravíssimos ao nosso sistema, à nossa saúde, quanto a glicemia, diferentes, mas sim, causam a energia rodando sem ser puxada para dentro das células. Você está entendendo onde eu quero chegar? Independentemente de você fazer uma dieta low carb ou cetogênica, alimentos refinados como esses que eu citei, farinha de amêndoas, farinha de castanhas, farinhas low carb em geral, gorduras refinadas em geral como óleo MCT, óleo de coco refinado, esse tipo de coisa é absorvida tão rapidamente por conta de não ter as estruturas fibrosas que seu corpo não tem resposta metabólica à altura de rapidez para conseguir colocar isso dentro das células e essa energia fica rodando no seu corpo até que devagar o seu corpo começa a colocar isso dentro das células ao tempo dele. Esse tipo de absorção é desproporcionalmente rápida e talvez isso gere danos metabólicos tanto no curto prazo quanto no longo prazo pra gente. Como a gente tem a chamada resistência à insulina, por que você acha que a absorção de gordura não pode criar uma certa resistência na célula, sendo que está entrando algo tão rapidamente assim? Isso quer dizer que se a gente tem uma resistência ao metabolismo de gordura, ela vai para estoque, assim como a glicose vai para estoque. Só que ela vai para estoque ali no fígado e fica criando aquela capa de gordura em volta do fígado e desparrama essa capa de gordura para o resto do seu corpo. Você engorda através de algo chamado de novo lipogênese, que é a transformação de glicose para gordura. Agora a gordura já está em formato de gordura. Para ela ser estocada no seu corpo é muito mais simples. Então se você tem essa inserção de gordura extremamente rápida e digerida no seu corpo, é muito provável que isso tem a tendência de levar a um estoque de gordura muito maior. Engraçado, né, que em protocolos como a dieta cetogênica fala-se tanto dessas gorduras como azeite, como óleo de coco, e a gente fala pouco da gordura saturada, a gente fala pouco da gordura do animal, que é algo que está ali na estrutura fibrosa da carne. É uma carne que demora para ser digerida, porque não é demora, ela segue o tempo correto e natural de digestão. E infelizmente, é que hoje se fala mais mal por aí. É óbvio que faltam estudos sobre essa absorção rápida de gordura processada, gordura refinada, mas
é quase que algo dado pra gente já, é meio que óbvio que se uma estrutura de energia como a glicose causa esse tipo de dano metabólico, é óbvio que a estrutura de gordura também, nesses casos de refinados. Aí tem uma outra questão, a gente esqueceu o terceiro macronutriente, certo? A proteína. Qual é a proteína refinada que a gente consome com maior frequência? É o whey, né? O whey é um pozinho ali, um farináceo de proteína. Mas aí a gente se pergunta, essa absorção rápida de proteína pode causar alguma coisa? Primeiro que o whey não é energia, né? A proteína não é energia, são bloquinhos de construção. É muito raro a gente utilizar a proteína como energia, e isso são em casos não tão felizes, em casos de quebra de músculo, desnutrição e por aí vai. Mas sim, tudo que a gente ingere causa uma certa inflamação no corpo. Não uma inflamação sistêmica, mas uma inflamação simplesmente de estresse oxidativo da absorção desse tipo de alimento. Quanto mais refinado ele for, mais estresse oxidativo ele vai causar no nosso corpo por conta dessa digestão acelerada. Agora, faltam também muitos estudos nessa absorção rápida de whey. O que a gente sabe é que o whey ele tem um custo-benefício muito interessante para o nosso metabolismo, porque você está aumentando o seu consumo de proteína, e a proteína hoje na nossa dieta moderna é o que mais falta na nossa alimentação, e existem campanhas e campanhas e campanhas anti-proteína por aí, ou para proteína vegetal, que na realidade a gente absorve muito mal. Então assim, eu acho que no final a conta que a gente faz em relação à proteína processada, que é o whey, é muito mais benéfica. Agora a questão de energia, que tem a ver diretamente com o metabolismo de energia, eu ficaria com o pé atrás. Portanto, para honrar o título do vídeo, se você faz uma dieta low carb ou você não faz uma dieta low carb, corte 100% dos refinados da sua dieta, ou deixe para alguma situação muito especial. Porque não só na questão do metabolismo de energia, esse tipo de refinado ele vai destruindo aos poucos a nossa parede intestinal, que consequentemente cria uma inflamação sistêmica e não só aquela da absorção do momento. E essa inflamação sistêmica cria muita, mas muita resistência para perder peso e para ganhar massa muscular. Você não quer isso. Isso são coisas que a gente consome constantemente e constantemente vai se criando essa resistência. Há estudos em volta da permeabilidade intestinal e alimentos processados como esse, como refinados, eu vou tirar a palavra processado e falar mecanicamente refinados, não fazem favor algum para essa permeabilidade intestinal. Eu tô falando de azeite também, tá? Porque azeite é, assim, por mais que seja prensado a frio, é uma gordura isolada, certo? Se você tem esse costume de consumir bastante desses óleos, tira o pé do acelerador um pouquinho e vá para alimentos inteiros. Gorduras que estão presentes na estrutura proteica do animal. Se você desinflama o seu organismo a esse ponto, o derretimento de gordura corporal acontece muito mais rápido. E sem falar que se você tirar esses refinados, você vai estar entrando num déficit calórico muito maior, porque esses refinados tendem a ser super palatáveis. Isso quer dizer que é muito fácil consumir um excesso de calorias desses alimentos, porque ele está numa forma muito fácil de ser consumida. Então se você tirar isso e consumir coisas que têm a sua estrutura natural preservada, é muito mais difícil da gente consumir mais do que deve. Obrigado pela sua atenção. Deixe seu comentário se você concorda ou discorda comigo, porque tudo aqui é um debate interessante pra gente ter. Me siga em todas as outras redes sociais. Não esquece da nossa live de quarta-feira, às 7h30 da noite. Todas as quarta-feiras eu te vejo lá. Valeu!